Olá pessoal, tudo bem? Acadêmicos, tutora. Meu nome é Antônio Sérgio. Estou aqui para iniciar uma apresentação de um paper. Gestão e Logística, Seminário Interdisciplinar. O nome da nossa tutora é Ângela Machado Mendes. O nome dos integrantes do nosso trabalho é Ana Carolina Alves das Chagas, Antônio Sérgio da Silva Cavalcante, Edmara Ferreira França, Raimundo Neto da Silva e Wagner Mendes de Oliveira. O número da nossa turma é FLC 3809LOD. Tema principal do seminário: Produtos e Serviços Logísticos. O título do nosso paper é Armazenamento e Transporte de Materiais durante a Pandemia de Covid-19 em 2020. Irei apresentar para vocês a introdução do nosso paper. Nos dias atuais, a realidade enfrentada pelo mundo inteiro, exposta por meio de crise em que estão evidentes os impactos positivos e negativos existentes na relação entre logística e coronavírus. E por mais arrasadora que uma situação apresente, sempre será necessário racionalizar, planejar, organizar, dirigir e controlar as ações para o transporte mais eficiente de bens, máquinas e mercadorias diversas que são muito importantes para abastecimento de agrupamentos humanos, acampamentos militares, cidades, metrópoles e países, estejam eles em momentos de crise econômica, climática, social ou pandêmica. A partir dessa explanação, este trabalho levanta o segmento e questionamento. Quais os impactos da pandemia de coronavírus na logística brasileira? E de que forma poderemos ter uma logística mais eficiente que atenda às demandas de vários segmentos? Com base nesse questionamento, o objetivo desse trabalho é apresentar a importância da gestão logística e identificar de forma inicial acerca dos conceitos de armazenagem e movimentação, além de mencionar um breve resumo sobre o estoque de materiais e uma pequena explanação sobre a relação entre logística e pandemia de Covid-19 no Brasil. Na sequência, serão apresentados os materiais e métodos aderidos para a elaboração deste trabalho e, em resultados e discussões, a resposta à problemática da pesquisa realizada sobre o assunto, finalizando assim com suas referências bibliográficas. Agora eu deixo com vocês a nossa colega Ana Carolina, que irá apresentar a fundamentação e teoria de estoques de materiais. Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Carolina e vou falar sobre o segundo tópico do nosso trabalho, referente à fundamentação, né, fundamentação teórica, que nela tem a armazenagem e a movimentação, e vou falar sobre o estoque de materiais, tá? Dentro da armazenagem, o que a gente pode falar, que ela nada mais é que a administração dos espaços, né, necessários para manter os materiais, né, em uma empresa, né, tanto internamente quanto externamente, tá? Entende-se que como armazenagem, que diz respeito a todo o manuseio de materiais, né, e que são componentes essenciais, né, do conjunto de atividades de logística, né, seus custos podem ser de 10 a 40% das despesas, né? Por isso, tão importância da armazenagem e movimentação terem tanta atenção assim, né? A movimentação, elas são importantes devido a isso, pois tem um custo, né? Pois são muitas empresas que acabam tendo uma má gestão, né? Devido à má administração, por falta de organização, né? Para uma boa organização, muitas empresas em geral, né, abusam em inovações, né, tecnológicas, tecnologias da internet, e onde o transporte e a precisão de suas operações, fazendo com que elas sejam mais rápidas
e com melhor aproveitamento, né? É por isso que a movimentação das empresas, elas utilizam transporte interno também, né? Que é uma coisa que agiliza, né? Como, por exemplo, as empilhadeiras, né? São equipamentos que carregam e descarregam tanto mercadorias leves como mercadorias pesadas, né? Falando um pouco para finalizar do estoque de materiais, que nada mais é do que o local, né, onde determinados produtos ficam durante um tempo, né, ou disponível para venda, né, também, que é uma parte fundamental, né, que está ligado ao controle, à organização, ao acompanhamento, né, que também está ligado à demanda, né, um estoque de materiais, ele é onde o material fica estocado e de acordo com a demanda ele vai saindo, né? E tudo tem que estar organizadinho. Então, a minha parte é mais ou menos isso, né? A armazenagem, né? Onde você vai levar um produto, você vai armazenar. Só que antes de você armazenar tudo, você vai fazer a movimentação dele. O que seria essa movimentação? A organização dele, né? Organizar as prateleiras bonitinho. E é devidamente isso o que eu gostaria de falar é a parte do meu trabalho. Muito obrigado e boa noite. Logística e a pandemia de Covid-19 no Brasil. Durante a pandemia, a logística tem sido fundamental para garantir o abastecimento de nichos importantes para a sociedade, como o setor farmacêutico e hospitalar, garantindo o acesso rápido a remédios, itens essenciais como equipamento de proteção, respiradores e outros insumos, a profissionais de saúde pública que atuam na linha de frente de combate ao vírus. Além disso, redes de supermercados se mantiveram supridas, apesar da corrida inicial para estocagem de alimentos e outros produtos, higiene pessoal e álcool em gel. Assim sendo, meses diante da crise do coronavírus, o papel da logística continua essencial para manter o fluxo de mercadoria e o mínimo de atividade necessária à subsistência das comunidades. Porém, é importante ressaltar que, à medida em que entendemos que a redução de custo logístico é indispensável em meio à crise provocada por conta da pandemia de coronavírus, é justamente o que o Stockton aponta para alcançar a redução de custos, planejar bem. É de fato muito importante saber o que deve permanecer no estoque, decidir quando reabastecer o estoque e quanto de estoque será necessário, além de como controlar e identificar o que está obsoleto e o que estará disponível para a expedição, para que se evite ao máximo desperdício de materiais. Conforme Stockton 1976, página 16, os estoques constituem um ativo da firma e, como tal, comparece no valor monetário no balanço da empresa. Do ponto de vista financeiro, os estoques um investimento de capital e devem, por consequente, competir com os demais ativos da firma, disputando os fundos limitados ou acesso da mesma. Sendo assim, para contornar a crise do coronavírus e não perder espaço no mercado, bem como continuar a prover e movimentar recursos, a logística na pandemia precisa se adaptar à necessidade que acompanha a situação. O cenário é complexo e novo. As situações ainda estão aparecendo. Fica agora com o nosso colega Wagner Mendes, que irá falar sobre materiais e métodos. Olá, sou Wagner Mendes e irei falar um pouco sobre materiais e métodos. A metodologia de pesquisa utilizada foi o levantamento bibliográfico de caráter exploratório e análise qualitativa. Pode-se verificar que há um grande repertório de sistemas de gestão de estoques e ferramentas que facilitam a administração dos materiais na organização, além de pesquisas de artigos e opiniões de especialistas acerca do momento a qual se enfrenta em todo o planeta, ainda incluindo conteúdo para que possa, assim, contribuir para uma maior agregação de valor neste processo, promovendo vantagens competitivas, evitando prejuízos e de forma segura dentro das organizações. Por isso, apresento uma revisão de literatura dos termos-chave e uma contextualização do impacto da pandemia no mercado de distribuição. Olá,
Me chamo Edmara e vou estar dando continuidade à nossa apresentação, onde o nosso tema é armazenamento e transporte de materiais durante a pandemia de Covid-19 em 2020. Estarei a falar de resultados e discussões, onde eu venho com a pergunta: quais os impactos da pandemia na logística? Como sabemos, foram muitos, como o fechamento de pequenas empresas e o grande número de desemprego. A pandemia trouxe consigo a necessidade do isolamento social, e com isso, toda a cadeia de logística e transporte viram a sua lógica de funcionamento passar a ser inútil. Devido às limitações de locomoção, o envio de produtos e insumos ficou comprometido, resultando em depósitos, portos e armazéns cheios. Por outro lado, as vendas online e o e-commerce aumentaram. Não é à toa que diversos nichos de e-commerce sentiram o impacto para melhor funcionamento, onde a venda deles cresceram bastante. De acordo com a pesquisa da ABECOM, estima que o e-commerce brasileiro obteve aproximadamente 4 milhões de novos consumidores. Em meio a tantos desafios, as empresas tiveram que se reinventar e buscar novos métodos e alternativas para gerir seus negócios, como o uso de tecnologia da informação foi fundamental, possibilitando diferentes formas de negócio, bem como novas alternativas de relações e estrutura de trabalho, que possibilita reduzir os custos. Aqui agora eu vou falar sobre as referências. O que é referências? É o ato de referenciar no final do seu trabalho o autor, o título do livro, a edição, o local de publicação, editora e data de publicação, onde eu trago alguns exemplos dos livros a quais utilizamos para produzir o nosso paper. São eles: gerenciamento da cadeia de suprimento, logística empresarial, metodologia científica, logística integrada e administração de recursos materiais e recursos patrimoniais. Esses são alguns exemplos das referências na qual pesquisamos. E para encerrar, eu trouxe uma frase de José de Alencar, onde diz: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence o obstáculo, no mínimo fará coisas admiráveis. José de Alencar.